Muito bem, gente. Eu sei que essa noite eu preciso remir o tempo. Nós vamos participar da mesa eucarística essa noite. Nós vamos transcender na nossa fé. Vamos comer do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e beber do seu sangue. Será um momento ímpar na nossa comunhão da fé. Mas antes disso eu quero fazer uma reflexão. Quantos de vocês estiveram aqui na quarta-feira? Vocês se incomodam que eu repita a mensagem de quarta-feira? Não, os que vieram. Os que não vieram não têm essa opção. Eu ainda estou com esse assunto engasgado. E pregador tem essas coisas, enquanto ele não desengasga, Eu trabalhei tanto nessa mensagem, me dediquei tanto a ela, eu acho que vale a pena ser repetida mais algumas vezes no decorrer da minha vida, não é? Mas eu queria hoje voltar a falar sobre isso. Pegue sua Bíblia, por favor, abra, por gentileza, no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Eu vou dar um salto na história. Queria pedir que você pegasse sua Bíblia mais uma vez, ainda no livro do Gênesis. Acho que nós vamos ficar plantados aí por um tempinho. Volta só um pouquinho no capítulo 2, versículo 25. Minha voz está clara? Todos estão ouvindo com clareza? Aqui à minha esquerda, lá atrás, me ouvem bem? Não ouvem. Ouvem bem? Ok. Aqui também, ouvem bem lá atrás? Ok. Eu espero descomplicar o que eu estou tentando complicar agora, viu? Já. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam disto. Bom, nós estamos dando um salto na história, andando para trás, e um pouco antes da pergunta feita pelo Altíssimo, nós encontramos um Éden desta forma: o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. A palavra em hebraico para envergonhar, ela também admite um sinônimo, que é a palavra desapontamento. Ou seja, o homem está diante da sua mulher e não está desapontado, mesmo estando nus. É que a nudez de Adão e a nudez de sua mulher era mais do que a nudez do corpo. Eles estavam haron, é a palavra hebraica para nudez. Eles estavam haron, ou seja, eles não só estavam sem roupa, mas estavam com sua alma nua. Eles não tinham nada para esconder. Eles eram pessoas reais, não eram representações. Eles não tinham que criar um personagem, eles eram eles mesmos. E não estavam desapontados com aquilo que estavam vendo e ouvindo. Eles estavam em paz, mesmo estando nus na alma e nus no corpo. Não havia qualquer tipo de expectativa, porque estavam nus. E o desapontamento está baseado na expectativa. Porque quando nós começamos a nos relacionar uns com os outros, nós criamos expectativas. E como as expectativas criadas não sendo atendidas devidamente, o desapontamento acontece. Quantas pessoas, por exemplo, estão se relacionando à busca de uma metade delas? Elas se sentem pela metade e estão buscando no outro a completude desse seu vazio, dessa sua vacância. E como elas jamais vão encontrar uma metade, porque
se você não for uma pessoa inteira, você nunca vai ser feliz. A sua felicidade vai depender de uma escolha, de uma decisão tomada, e não de alguém ou de alguma coisa. Se você depender de algum bem de consumo para ser feliz, ou se você depender de alguém para ser feliz, eu vou te dar um conselho: desista dessa história, porque pessoas infelizes não encontram felicidade nos outros. Pessoas infelizes só encontram felicidade na sua relação com Deus. Só Deus pode fazer você de verdade feliz. Será uma tentativa muito desastrosa. Você vai asfixiar os outros para te fazerem felizes, e você não vai lograr êxito. Porque a felicidade de uma mulher está na sua relação com a sua origem. A felicidade de um homem não está na plenitude da sua vida sexual ou afetiva, está na sua intimidade e na sua relação com Deus. Estou sendo muito honesto com você, e estou falando como um pai, não como um religioso. Eles estavam nus. A nudez ela vai nos remeter a um revés da nossa natureza, ou seja, nós seremos flagrados na nossa nudez. A nudez nos revelará para nós mesmos. Porque a nudez ela é uma espécie de espelho na nossa própria realidade. Eu era menino e gostava muito dos filmes de cowboy. Zorro, Cisco Kid, ok? E muitas vezes eu vi cenas assim, de um cavalo que se curvava para beber água naquela poça, uma sede enorme, mas ao aproximar-se da poça, ele com seu casco violentamente batia naquela poça, atacava a poça, e durante anos eu não entendia por que o cavalo fazia aquilo. Depois, lendo um pouco sobre a teoria dos espelhos, eu pude entender por que é que o cavalo arremete com toda a força dos seus cascos dentro daquela poça. É que quando ele olha dentro da poça, imagina o que ele vê. Vocês são muito comportadinhos, não querem falar? Ele vê sua imagem refletida na poça, e como ele não gosta porque vê seu adversário dentro da poça, ele não conhece sua verdadeira imagem, e quando ele olha para a poça, ele vê um outro cavalo, forte, irritadiço dentro daquela poça. Ele começa a brigar com seu adversário, acaba sujando a poça, perdendo o desejo de beber água, e vai embora com sede, mas não bebe daquela água. O problema da nudez, e que muitos fogem da nudez da alma, é que a nudez da alma nos remete ao revés, e às vezes enxergamos coisas que nós não gostaríamos de ver. Estamos sempre comprando uma gravata nova para nos parecer um pouco mais agradáveis e respeitáveis. Estamos sempre procurando nos vestir, nos pentear, nos maquiar, para vender uma imagem que nós gostaríamos que as pessoas gostassem dela. Contamos histórias, algumas delas não têm nenhum compromisso com a verdade, é mais o compromisso de ser interessante para o outro. Penso que alguns de vocês já se flagraram contando histórias que não eram tão verdadeiras assim. Acrescentamos algumas coisas nessa história para parecermos um pouco heróis, mais fortes, mais inteligentes. Na verdade, as histórias são sempre contadas na primeira pessoa do singular. O protagonista principal somos nós,
mesmo que a história não tenha sido vivida por nós, porque gostamos que as pessoas se agradem de nós. Eu dizia na quarta-feira que todo ser humano, enquanto ser social, se moverá por duas forças brutais, mais do que a vontade de comer, mais do que a vontade de beber. O homem se moverá pela necessidade de ser amado e de ser aceito. Boa noite, gente, a paz do Senhor. Tem uma igreja aí em algum lugar nessa sala? Olha, pela necessidade de sermos amados, até perdemos a fome. Pela necessidade de sermos aceitos, não temos nem vontade de beber água. Estou falando em que, em alguns momentos, isso acaba acontecendo conosco, não é? Fazemos coisas que só Deus sabe, para que as pessoas se interessem por nós. Repetindo pela enésima vez a frase da dona Jandira, minha velha avó, e eu acho que você deve ter tido uma avó também, ela deve ter dito a mesma coisa para você: quem não te conhece, que te compre. É que nós vendemos uma imagem que as pessoas vão comprar, mas no fundo, nós não somos tudo aquilo que queremos que os outros se agradem de nós. Então a gente vai, criar um personagem, botar um batom, dar um tapa no visu, meter uma tinta no cabelo, usar uma roupa que agrade o olhar do outro, mesmo que não seja nosso estilo. Tudo bem, gente? Agora, nós não só mostramos fisicamente, mas também mostramos emocionalmente um alguém que nem sempre este alguém se refere a nós mesmos. Nós mostramos uma fortaleza quando somos fracos, mas a gente tem que impressionar. A gente se mostra tolerante quando a gente não tem tolerância nenhuma, ciumento até o último fio do cabelo, parece Satanás incorporado. Mas a gente, a princípio, mostra-se doce, compreensivo, tolerante. É que a nudez começa a complicar a nossa vida. Conversava com uma senhora, ela estava casada há 20 anos com seu marido. Depois de 20 anos, ela me disse: seu bispo, eu estava casada com aquele homem há 20 anos, mas eu não conhecia este homem. Foi comprar pão de manhã e não voltou nunca mais. É que as pessoas vendem imagens, elas não são pessoas reais. Elas apresentam personagens e tentam nos convencer de que aquele personagem, de fato, é uma representação legítima delas, mas é talvez aquilo que elas querem ser, mas ainda não são. Muito bem, essas camadas de proteção, elas podem de verdade nos proteger durante um tempo, mas não vão nos proteger o tempo todo. Em algum momento vão nos flagrar exatamente como nós somos. Aí a casa cai. Aí o problema se estabelece, porque ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. A mesma casca que vai proteger você é a casca que vai limitar você. Acho que eu estou perseguindo vocês aqui, né? Estou muito tempo aqui. Deixa eu vir para cá agora um pouquinho. Vem comigo, por favor. Daqui a pouco vão achar que eu estou implicando com alguém ali. Vou voltar para cá. A mesma casca que protege você é a casca que vai limitar você. Palavras de nosso Senhor no Evangelho de São João: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Onde está a vida do grão e a possibilidade desse grão se tornar um trigal? Dentro da casca. Se você deseja viver em expansão, precisa aprender a romper com suas cascas. Essas de proteção que nós usamos
Às vezes a arrogância. Uma pessoa está pronta para frutificar em amor, mas sofreu tanto, foi traído tantas vezes, que não sabe nem abraçar. Tu conhece gente que não sabe abraçar? Quer ver uma coisa? Vem, tente me abraçar aqui, meu irmão, por favor. É abraçar, não fica me agarrando não, meu irmão. Vamos lá, tente me abraçar. Oi, paz do Senhor, querido. Esse irmão, isso aqui é para não trocar afeto, né? É uma espécie de proteção. Eu não troco afeto. Eu estava lendo sobre o espinho da planta, e eu lia a compreensão de um botânico, Liana. Ele disse que o espinho de uma planta, antes de ser a proteção daquela planta, o espinho é um trauma botânico. É que o espinho é um broto frustrado. Na análise do botânico, o espinho é um broto que não conseguiu ser broto, e pela frustração ele se tornou um espinho. Há pessoas que estão prontas para frutificar, mas elas sofreram tanto, foram tão traumatizadas, que elas não sabem sequer trocar afeto, sabe abraçar. Eu, alguns anos atrás, pastoreava uma igreja na cidade do Rio de Janeiro, e um dia o marido de uma irmã foi visitar a igreja pela primeira vez. Ele achava a igreja um negócio de um xarope, coisa horrível, esse negócio dos crentes são tudo pirados, não vou à igreja, não. Mas ela insistiu e tal, eu acho que fez alguma chantagem e ele foi. Quando ele chegou lá, ela me apresentou, e eu então abri o meu braço, dei um abraço nele e dei um ósculo, um beijo no rosto dele. Quando chegou em casa, ele disse: rapaz, não vou voltar mais lá não. Eu disse: por quê, rapaz? Eu acho que aquele teu pastor é gay. Eu não sou gay. Thelma, eu não sou gay. Não tem nada a ver. Eu estou te contando um episódio, não baseado em qualquer preconceito da minha parte. É que aquele homem não sabia amar. Eu acabei batizando ele, viu, gente? E virou um beijoqueiro, Começou a me seguir e me acompanhar nos meus atos de amor. É que aquele homem não sabia trocar afeto. O pai dele, acho que botou ele sentado no formigueiro, nunca deu um colo para ele. Ficou traumatizado. Tu não pode beijar um homem. Entende? Criou um troço dentro da cabeça daquele cara que ele não trocava afetos. Estava ficando azedo, doido para me dar um beijo, mas não dava, porque não caía bem. Entende? Eles estavam ali no jardim. Não tinham folhas de parreira para se esconder, não tinham camadas de proteção, não tinha arrogância, não havia qualquer tipo de censura na relação. Eles estavam honestamente um diante do outro. Mas não havia só um personagem nu dentro do jardim. Quero pedir agora que você abra a sua Bíblia mais uma vez, em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Lembra que eles estavam nus, um diante do outro, e não tinham vergonha disso? Agora nós vamos para o capítulo 3. Versículo 1. Que diz assim: e a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Reticências. Diga: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. É interessante que
a palavra traduzida como astuto para o português, tem a mesma raiz que a palavra nu em hebraico, haron. Só que no texto original, lá no texto que a gente leu, de Gênesis 2:25, diz que o homem e a mulher estavam haron him. Esse sufixo rim é de plural, nus. Eles estavam harum him, nus. Nesse texto de Gênesis 3:1, diz que a serpente estava harum mikol. Harum mikol. A palavra mikol é astúcia. Então a serpente estava harum mikol, estava com uma astuta nudez. Não era uma nudez de transparência, era uma nudez astuta. E quando o homem está conectado com a serpente, quando ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, quando a rebelião toma conta do seu coração, eles agora se percebem harum mikol. Eu estava nu, tive medo e me escondi. Não estavam nus antes? Que nudez é essa que os remete ao medo e à fuga? A nudez da serpente, a nudez harum mikol. Eles foram contaminados pela influência desta semente mikol. E esta semente mikol, ela entrou na natureza humana e passou a fazer parte da natureza humana. Foi a primeira fenda, a primeira ruptura, a primeira rachadura na alma humana, que tenho chamado isso da lei da psicose básica. O homem começou a ter medo e se esconder. Medo e fuga começaram a governar o comportamento do homem. A culpa começou a dominar a consciência do homem. E assim, a lei do pecado entrou no homem. Eu tenho dito que será muito reducionismo da nossa parte achar que o pecado é um problema moral. O pecado não é um problema moral. Antes de ser um problema moral, ele é um problema de separação. O pecado é um trauma na natureza humana, uma governância do mal. Esta chaga aberta, essa ferida aberta, se tornou a lei do pecado na vida do homem. O homem passou a ter medo, se esconder e fugir. E aqui está o maior gravame da nossa relação com Deus. Eu olho para esta mesa e vejo que esta mesa foi a última tentativa de Deus para acabar com esta separação, com a rebelião do nosso coração, aproximando-nos dele por meio do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é muito mais comum nós encontrarmos pessoas que não têm problema nenhum, só de consciência, na sua prática do pecado, mas morrem de medo de se aproximarem do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mesa não é a mesa da sua condenação, essa é a mesa da reconciliação, é a mesa que aproxima você de Deus, não é a mesa que gera culpa em você, não é a mesa que gera qualquer dor na sua vida, é a mesa que aproxima você de Deus. Mas os religiosos insistem
nesta hora de perturbar, trazendo culpa para a mesa, dizendo: você é culpado, você cuspiu no chão essa semana, você xingou um palavrão, você fez uma coisa de errado. Meu irmão, todos nós somos farinha do mesmo saco, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu era uma criança e toda noite eu ouvia meu avô subindo para o terraço da casa, pegar seu violão, e uma das canções que sacudia meu coração. Eu era só um adolescente, colocando hormônio por todos os poros, vivendo sobre a ditadura a ditadura dos hormônios, e me sentindo culpado por muitas loucuras da minha vida. E meu avô começava a cantar: o sangue de Jesus é mais poderoso do que o meu pecado vil. Eu acreditei, foi a chance, eu acreditei. E hoje, se eu tenho a mente saudável, o coração saudável e uma fé saudável, é porque eu continuei acreditando que o sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer pecado vil. Não há pecado nesta terra que o sangue não seja capaz de lavar você, purificar você, transformar você numa nova criatura. Muito bem, eu vou correr um pouquinho. Estava este homem contaminado pela lei da psicose básica, quando Deus decide tomar uma definitiva decisão, uma escolha definitiva. Ele vai tirar o homem do jardim, porque sua culpa vai conduzi-lo por todos os dias da sua vida. Aí Deus vai tomar a decisão seguinte: vai tirar o homem do jardim. Ele tira o homem do jardim. Eu não sei se você se lembra da história, eu não vou fazer mais uma leitura bíblica para correr um pouco mais. Ele tira o homem do jardim e põe duas criaturas guardando o jardim, lembram? Quais são essas duas criaturas? A todos de uma vez vai atrapalhar a mensagem, melhor falar mais pausadamente, né? É querubim, tudo bem? Querubim. Deus coloca duas criaturas no jardim, guardando a entrada e a saída desse jardim. Lembram do nome dessas criaturas? Querubins. Tudo bem, vocês leem mesmo a Bíblia, né? A palavra querub quer dizer criatura ardente. Pense num querubim, mas não pense num anjinho de cabelo encaracolado. Querubim tem cara de animal, tem cara de ser feroz. Aquela serpente levantada no deserto por Moisés era um querube, uma criatura ardente. Eu conheço gente que é doido para ver anjo. Meus respeitos. E tomara que Deus não envie um querubim. Eles escondem, olha, sempre a figura do querubim, ele mete uma asa para esconder a cara, e as asas de baixo para esconder as pernas. Lembram? Eu não estou indo à Grécia, eu estou falando do mundo bíblico. Eu estou falando da narrativa hebraica do texto, eu estou falando da Torá e de todos os profetas. Quando aparece um querube, ele está tampando a cara e tampando o pé, porque o bicho é criatura ardente. Muito bem, ele coloca duas criaturas ardentes para fechar a porta, o portal. Eu vou substituir a palavra porta pela palavra portal, acho ela mais adequada para o que a gente está falando. O portal de acesso ao Éden foi fechado por duas criaturas ardentes. Hoje você não é capaz de localizar geograficamente o Éden, porque é um portal, não uma porta, é um portal para uma dimensão que a terra teve este portal fechado e ninguém tem acesso. Deus colocou duas criaturas ardentes com espada de fogo, imagina, bicho,
troço desse? Acabou, fora do jardim, criaturas ardentes fecham o portal, e não tem mais acesso ao Éden, não tem mais acesso ao jardim. Ah, meu irmão, logo depois, dando um salto na história para frente, você vai encontrar Deus falando para Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu quero uma nova história, porque meu plano de salvação aconteceu antes que o mundo fosse mundo. O plano da salvação aconteceu quando o mundo ainda não era mundo. Eu sacrifiquei o cordeiro antes da fundação do mundo. Ah, se eu fosse você, eu dava uma salva de palmas agora. Antes que o mundo fosse criado, que Adão tivesse pecado, Deus providenciou a morte do cordeiro. Você se lembra quando ele vem com aquele tapa-sexo para falar com Deus? Senhor, eu tive medo, estava nu, me escondi com as folhinhas de parreira. Tu lembra o que Deus faz? Sacrifica um animal, derrama sangue, elemento remidor, sangue, e cobre o homem com a pele daquele animal. Era mais uma representação, uma tipificação de que Deus está interessado em se relacionar com o homem e não lançar culpa sobre a mente do ser humano. Cara, quantas vezes a gente vem para a igreja por causa da culpa que a gente tem? Olha, bispo, eu vou te confessar uma coisa, eu só estou na igreja porque eu morro de medo de ir para o inferno. Ah, filho, com medo ou sem medo tu vai acabar indo. É melhor se converter direitinho, abrir seu coração, viu? Porque não pode ser o medo de coisa alguma, a culpa de qualquer coisa que não se aproxime de Deus. Cara, antes de qualquer coisa, sabe o que Deus vai fazer? Perdoar você, para que depois de perdoado Ele possa amar você sem dor, sem angústia, sem rachadura, sem psicose básica. Ele vai arrancar a semente do pecado de você e colocar a divina semente dentro de você, para que você se relacione com Ele em novas bases. Deus colocou você no novo nível. Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou contar uma nova história. E vai começar com você. Você vai fazer o seguinte: você vai naquele modelo que eu estou te mostrando aqui no monte, você vai fazer um tabernáculo. Eu vou me concentrar em uma peça desse tabernáculo, ok? Você vai fazer uma arca. Nessa arca você vai colocar o pote de maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Eu estarei presente nesse lugar. Será a representação da minha presença. Ah, Moisés, tem mais. Essa arca vai ter uma tampa. O nome dessa tampa é propiciatório. Pode repetir o nome da tampa? Era a tampa que cobria a arca. Aquela arca que era feita de madeira de acácia e coberta de ouro, tinha uma tampa chamada propiciatório. Você lembra como era o propiciatório? Ele era de madeira de acácia, coberta de ouro, mas tinha duas figuras. 2 querubins. Deus fechou o Éden com 2 querubins. Deus abre relacionamento com o homem com 2 querubins. Deus está abrindo o seu relacionamento com o homem. Esses querubins, eles apontavam, a asa de um tocava com a asa do outro. E uma vez por ano, o sumo sacerdote ia ao Santo dos Santos, e ele derramava o sangue do animal na ponta das asas desses querubins. Sangue, remissão, na ponta das 2 asas. Propiciatório quer dizer lugar propício. O que é lugar propício? É o lugar que Deus preparou para você se voltar para Ele novamente. A propiciação estava ali, na ponta das asas daqueles querubes, daquelas criaturas ardentes. Era Deus dizendo: eu continuo me interessando em ser amigo do homem. Ah, meu irmão. Corria tudo em segredo de justiça. Ninguém sabia de nada, nem o anjo de mais alta patente. Ninguém sabia o que Deus estava preparando para os últimos dias. Deus ia colocar na terra um novo Adão, que Paulo chama de o último Adão, Jesus Cristo, tudo bem?
Ele vai colocar um novo Adão e vai derramar lá na cruz do Calvário o sangue da propiciação. Ele vai abrir um novo caminho. Na sua carne, ele abre um novo e vivo caminho. Corre do seu lado água e corre do seu lado sangue. O sangue da remissão e a água que lava a criatura humana. Corria do lado de Jesus. Ele fez-se propiciação por nós, diz Paulo o apóstolo. Jesus não era um querubim, mas ele era a própria propiciação. Ele não era o propiciatório, mas era a própria propiciação. Ele era o ambiente propício. Se nós podemos chamaremos Jesus do nosso Éden. O portal de acesso à presença de Deus novamente. Deus abriu em Jesus um lugar propício para nós. Queridos, eu quero terminar aqui. Leandro, essa frase precisa entrar no meu aforismo de amanhã. Procurem no Facebook da igreja ou no meu Facebook. E se você recebe minhas mensagens pelo WhatsApp, veja amanhã, essa frase vai estar lá postada, logo pela manhã, viu, filho? Estará na experiência cristã a dimensão de uma nudez sem culpas. Para não despentear. Sim, estou que nem Caetano Veloso. Se me desafio, põe a mãe no meio, dou pernada 3x4 e nem me despenteio. Eu sou do Rio de Janeiro. Diz que deu, diz que dá, lembra? Nosso irmão Caetano? Corinho bonito esse, não? Me lembro. Vou repetir. Estará na experiência cristã a dimensão de uma nudez sem culpa. Você pode ser você novamente. Alô, grão de trigo, você não precisa continuar se escondendo atrás dessas cascas protetoras. O prazo de validade dela está acabando. Você vai ficar sozinho se você não romper com essas cascas. Nem tua mulher vai te aguentar mais. Teu marido vai comprar café e não vai voltar. Teus filhos vão começar a trabalhar, alugar um apartamento e vão sair de casa. Portanto, quebra logo com essa casca, frutifica. A vida do grão está dentro da casca. A tua vida está além das aparências. Você é uma pessoa linda. Deus criou você para você ser você, não ser uma fantasia, não ser uma alegoria, não ser uma ilusão. Você é bonito porque você é você. Mas se tentar ser cover de alguém, vai ficar feio para você. Deus ama você como você é. São Paulo dizia: quem me livrará, capítulo 7 de Romanos, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, como é que vai terminar essa saga interminável? O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Que loucura! Esse negócio está dentro de mim. O medo, a fuga está dentro de mim. Está dentro de mim. A culpa que eu carrego, quem vai me livrar dessa saga interminável? 7. Capítulo 7, falei o quê? Quem é que vai me livrar do corpo dessa morte? Paulo é tão drástico nesse exemplo do corpo da morte. Eu tenho dito que o corpo da morte, algum historiador diz que dentro da lei romana havia uma condenação. É que amarravam um cadáver num homem vivo e condenado. E ninguém podia tocar neste homem. Esse cadáver, ele entrava em putrefação, e os vermes que estavam nele começavam a entrar dentro do condenado vivo. Era buracos afins. E este homem acabava morrendo por uma infecção generalizada. E ninguém podia tocar e tirar aquele cadáver dele. Paulo está dizendo: quem é que vai me livrar do corpo dessa morte? Desta psicose básica.
diz que domina o meu coração. Quem é que vai me livrar disto? Quem me livrará do corpo dessa morte? E ele mesmo, que faz esta alusão, diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Jesus é a tua propiciação, é aquele que nos tira do corpo da morte, é aquele que arranca a condenação da nossa vida. Você não está mais condenado a coisa nenhuma, a tua natureza agora é Cristo. Ah, filho, Ele botou dentro de você o Espírito dEle, você é filho de Deus, o DNA de Deus está em você, você se parece com Ele agora, porque Jesus Cristo entrou em você. Aquela semente adâmica foi arrancada, Ele colocou dentro de você a sua própria semente. São João diz assim: quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque aquele que habita nele é a divina semente. Você tem a divina semente dentro de você. Se ninguém ficar perturbando sua vida, você é um sacerdote de uma nova aliança. Teu espírito foi iluminado, você é uma nova criatura. A palavra nova criatura, no texto grego também é criação. É como ser, não é como ser, foi exatamente assim. Deus criou você de novo e usou o elemento da fé, da transcendência, da metafísica, para colocar dentro de você aquilo que ninguém podia fazer. A semente do último Adão foi o justo pelos injustos. Era isso que corria em segredo de justiça e ninguém sabia. A peça que Deus havia pregado para o fim era entregar seu filho por cada um de nós. A morte de Jesus foi por todos nós, mas por cada um de todos nós. Entende a diferença? Não foi uma morte coletiva, foi uma morte individual. Quando Jesus nos substituiu na cruz, Ele substituiu aquela semente da lei da psicose básica que estava sobre nós. Ele abriu o Éden para nós. Ele nos remete à intimidade com Deus.